Mas eu e você, queridos, não importa a circunstância, né? Nós temos um Deus, nós temos Jesus Cristo de Nazaré, o Espírito Santo de Deus habita em nós, o Deus da paz, Ele está conosco, né? O Espírito Santo de Deus, Ele é o nosso amigo, Ele é o nosso conselheiro, Ele nos orienta em todas as coisas, né? E Ele nos traz a revelação do trono de Deus. Para quê? Junto a Ele. E eu quero deixar um pensamento para você da palavra de Deus, bem conhecido, livro, uma carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, Filipenses 4, verso 2, né? Filipenses 4, 2, texto bem conhecido da amada igreja. Vou cumprimentar os irmãos também aqui de Caetano Mendes, que estão aqui conosco aqui. Sejam bem-vindos aí, queridos, né? Que bom que vocês estão aí. Filipenses 4, 2, bem conhecida a palavra do apóstolo Paulo falando para a igreja de Filipos, assim: o que eu rogo a Evódia e também a Sintique é que vivam em harmonia no Senhor. Sim, e peço a você, leal companheiro de julgo, que as ajude, pois lutaram ao meu lado na causa do Evangelho com Clemente e meus demais cooperadores. Os seus nomes estão no livro da vida. Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas e com ações de graça apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Amém. Temos uma palavra de oração. Pai, obrigado por essa porção gloriosa da Tua palavra, por esse texto. Obrigado pela revelação desse texto, que só é possível, Pai, por causa do Teu Espírito Santo que está sobre nós, ó Pai. Obrigado por esse texto, obrigado, fala conosco, Pai. Nesse momento também entramos em guerra espiritual, amarramos toda a oposição, toda a adversidade, cansaço físico, mental, preocupação, tudo isso lançamos onde Cristo ordenar, e que nunca mais volte em nome de Jesus. E somente a Tua presença, Pai, seja manifesta nesse lugar. Fala conosco, eu te peço em nome de Jesus, amém. Amados, então um texto bem conhecido da palavra, os irmãos já leram, já conhecem essa passagem. Quero colocar como tema aqui, alegrem-se sempre no Senhor. Aqui o apóstolo Paulo escrevendo a igreja de Filipos, né? Falando aqui ao líder, ao anjo ali da igreja de Filipos, né? Dando ali algumas orientações, né? Dizendo para eles se alegrarem no Senhor, dando alguns conselhos, né? Então aqui uma carta escrita por Paulo aos irmãos de Filipos, né? Uma carta aos filipenses, endereçada ao pastor aqui dessa igreja. Amado, essa cidade de Filipos, né? A cidade dos filipenses ali, chamada Filipos, é uma cidade ali, só a título de informação, é uma cidade bem no limite entre a Macedônia e a Trácia, né? E a cidade tinha um porto muito grande ali, chamado o Porto de Neápolis, né? Então é uma cidade muito rica, muito comércio, né? No começo, Filipos era muito importante para a região da Macedônia ali, porque era o principal centro de mineração de ouro na região. Então era uma cidade muito rica, muito abastada, e ali Paulo ali falando à igreja, falando aos irmãos, né? E ali ele está fazendo o quê? Está dando alguns conselhos, né? Alguns conselhos para os irmãos ali, algumas ademoestações. O que é ademoestações, né? Essa palavra tem bastante na Bíblia. Ademoestação é um aviso que você dá a alguém, né? Alguma coisa errada, para que a pessoa não cometa esse mesmo erro. Então, conselho, ademoestação, né? Uma repreensão, dando algumas orientações, né? Então, através dessas palavras ali, Paulo ele
ele traz um ânimo, uma palavra de ânimo para essa igreja, né? Dizendo para eles se alegrarem no Senhor, né? Dizendo que eles permanecessem tementes a Deus, né? Porque muitos ali se desviavam do caminho do Senhor, e Paulo se preocupava ali com a igreja, dizendo: olha, permaneçam tementes a Deus, não andem ansiosos, né? Mas crendo em Deus, né? E falando para eles: olha, tenha uma vida correta diante de Deus, um conselho, né? Tendo uma vida correta, tudo que é verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, puro, né? Se algum louvor há nisso, pense nessas coisas, né? Paulo ali orientando, pastoreando, cuidando, ministrando, né? E ministrando ali a igreja. O verso 9 diz ali: tudo que vocês aprenderam, receberam e ouviram e viram em mim, ponham em prática. Agora Paulo fala assim: olha, tudo aquilo que vocês aprenderam, que eu estive com vocês, ensinei vocês, aquilo que vocês ouviram da minha parte, né? Aquilo que vocês viram em mim, vocês viram o meu testemunho, coloquem em prática, e o Deus da paz estará com vocês, né? Então aqui Paulo aconselhando para que eles colocassem em prática aquilo que eles ouviram, né? Através dos ensinamentos que receberam. Então, alguns conselhos para a vida dos irmãos, né? Amados, assim é conosco, né? Os conselhos do Senhor, a palavra de Deus é para conosco, né? Que se nós praticarmos a palavra de Deus em nossas vidas, amados, não tem como você não ser vitorioso, ter uma vida plena de alegria em Cristo Jesus. Por quê? Porque Deus pagou o preço, né? Ele entregou o seu Filho Jesus por nós, pagou um alto preço pelas nossas vidas, e Ele ressuscitou, levou a condenação que era sobre Ele, né? E agora mandou o Espírito Santo de Deus que habita em nós, né? Então, quando eu creio nessa palavra, medito nessa palavra e pratico essa palavra, né? Aí eu vou ter uma vida plena em Cristo Jesus, né? Porque o Evangelho de João 15:15, Jesus fala assim para os seus apóstolos, dizendo assim: olha ali, eu já não vos chamo de servo, porque o servo não sabe o que o Senhor faz. Em vez disso, eu tenho chamado vocês de amigos, porque tudo que eu vi do Pai, eu lhes ensinei, tornei conhecido. Aqui Jesus fazia isso, né? E agora o apóstolo Paulo fazendo as mesmas coisas, né? 3 pensamentos que eu queria deixar com os irmãos, não vou demorar, sei que está frio aí. Primeiro pensamento: alegre-se sempre no Senhor. Então, o verso 4 diz assim: alegre-se sempre no Senhor. Novamente direi, Paulo frisa, ele fala: alegrem-se, seja a amabilidade de vocês conhecida por todos, perto está o Senhor. Então, amados, a palavra de Deus diz que a alegria do Senhor é a nossa força, né? A alegria do Senhor. Tem um texto que diz assim que Deus ungiu a Jesus de Nazaré com óleo de alegria, mais do que aos seus companheiros, né? E esse óleo de alegria está sobre mim, está sobre você. Nós fomos ungidos com óleo de alegria. Mas tantas pessoas andam tristes, né? Cabisbaixas, se lamentando, né? Até mesmo dentro das igrejas você vê, não sabem quem são em Cristo Jesus. Eles andam ansiosos, tristes, irritados. Por quê? Porque não tem relacionamento com Deus, né? Esse texto aqui diz o quê? Que perto está o Senhor. Esse perto está o Senhor, eu entendo na minha imaginação cientificada, né, que Jesus está próximo para buscar a sua igreja, né? Está se cumprindo as Escrituras, né? Mas esse perto também significa que Ele está conosco, conforme prometeu em sua palavra, né? Mateus 28:20 diz assim: ensinando-os a obedecer a tudo, Jesus falando, o que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o final dos tempos. Estou lendo aqui na Bíblia NVI, né? É uma versão um pouco diferente, né? Eu estarei sempre com vocês, né? Até o final dos tempos. Ou seja, Jesus, Ele enviou o seu Espírito Santo, né? Certa feita Ele disse para os discípulos: olha, eu vou aos céus, mas eu vou mandar meu Espírito Santo que estará com vocês todos os dias. O Espírito Santo está conosco, querido. Nós não estamos sozinhos, né?
Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. O Espírito Santo habita em você, né? Então, amados, o texto diz assim que o Salmo 45, 7 diz assim: Deus, o teu Deus, escolheu-te dentre os teus companheiros, ungindo com óleo de alegria, né? Então diz que Deus ungiu a Jesus de Nazaré com óleo de alegria. E esse mesmo óleo de alegria, Jesus ungiu a mim e a você, para que nós tenhamos uma vida plena, uma vida de paz, né? Atos dos Apóstolos diz assim, Atos 10, 38, diz assim: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, e com ele andou por toda parte fazendo bem, curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus estava com ele, né? Agora, Deus fala conosco assim como Deus ungiu a cada um de nós aqui, né? Assim como Ele ungiu Jesus de Nazaré, nós somos filhos, co-herdeiros com Cristo. Então esse texto diz assim que o Deus ungiu você com Espírito Santo e poder, querido. Você é ungido com o Espírito Santo e com poder, para andar nessa terra fazendo o bem, curando os oprimidos do diabo. Por quê? Porque Deus está com você. O Espírito Santo está em você, querido. Amados, Deus, Ele nos ungiu com o Espírito Santo, né? E nos deu poder. E Ele nos chamou para quê? Para amar as pessoas. Para você amar as pessoas. Então, amados, há um tesouro dentro de nós. Eu quero declarar sobre a tua vida, amados, que as pessoas, elas serão abençoadas através da sua vida, né? As pessoas serão abençoadas. Sabe por quê? Porque existe um tesouro dentro de você, que é a palavra de Deus. O Espírito Santo de Deus habita em você. Se tem alguém que pode abençoar alguém, é você, né? Porque o Espírito Santo habita em você. Segundo pensamento aqui: não andem ansiosos. Aqui o apóstolo Paulo, né, ele conhecendo a igreja, conhecendo as pessoas. E Jesus, quando ele estava aqui nessa terra, querido, ele veio aqui 100% homem, 100% Deus, né? Então Jesus passou por aflições, ele passou por situações aqui nessa terra, foi tentado, né? Então Jesus, ele sabe muito bem a natureza, a nossa natureza, né? Nós temos a natureza de Cristo, né? Jesus, Ele nos transformou, mas Ele andou aqui em carne, e Ele sabe o quanto o inimigo tentou, ele mesmo foi tentado aqui na face da terra, né? Diz assim: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas com ações de graça. Isso quer dizer o quê? Se você está orando por algo, já agradeça. Você tem aprendido aqui nesse altar: Senhor, eu agradeço, já estou agradecendo de antemão, né? Fazer Deus coçar a cabeça ali, já está agradecendo, né? Por quê? Porque Deus já te deu tudo, querido, né? Tudo referente à vida e à piedade, Ele nos deu. Então, quando eu oro e eu já declaro que é meu, que eu recebo, que já está, já existe, né? E diz assim que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo, né? Só tem paz quem tem Jesus, né? A paz de Deus que excede todo entendimento. Pessoas estão alvoroçadas, né? Tão tristes, estão andando preocupadas com tantas coisas, né? Mas o texto diz que a paz de Deus que excede todo entendimento, né? Poxa, como é que você consegue ser tão calmo? Como é que você é tão tranquilo, né? A paz de Deus que excede todo entendimento. As pessoas de fora não vão entender, querido, né? Guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo. Isso é a promessa de Deus para a tua vida, que já foi cumprida. Deus Ele guarda o seu coração e guarda a sua mente em Cristo, porque eu e você, nós temos a mente de Cristo. Mas o inimigo tem usado a ansiedade, já viu falar essa palavra ansiedade, para atingir muitas pessoas, né? Muitas pessoas, aí você vai ver,
Você conversa com um, conversa com o outro, os psicólogos, os psiquiatras, psicoterapeutas, né? A maioria deles estão lotada a fila deles de atendimento. Por quê? Porque as pessoas estão buscando um alívio para a ansiedade, né? A ansiedade ali que causa aqui doenças mentais, trauma, um verdadeiro ataque na vida das pessoas que não conhecem Jesus, né? Amados, nós temos conhecido, temos ouvido tantas pessoas que estão em crises existenciais em várias áreas da sua vida. Eu estava conversando com um conhecido meu, que ele é psicanalista, ele é evangélico e ele é psicanalista. É uma pessoa que aconselha as pessoas, né? É uma espécie de um psicólogo, né? E ele postou esses dias uma frase que eu achei interessante, de um psicanalista famoso chamado Contardo Caligares. O cara é psicanalista e escritor. Ele diz assim, que um psicanalista, ele inventa um jeito de responder a pessoa, que não é um conselho e não é um conforto. E aí ele vai falar para a pessoa, vamos ver como é que você vai lidar com essa situação. Isso quer dizer o quê? O homem não tem saída, né? O homem não tem resposta. O profissional, muitas vezes, ele não tem resposta. Porque o homem sem Deus, querido, ele vive numa crise existencial. Sabe por quê? Porque ele tem um vazio que só pode ser preenchido por Jesus. Mas eu e você, querido, nós temos a mente de Cristo. Nós pensamos como Cristo pensa, né? Como que essa questão da ansiedade, pastor? Né? A pessoa que não tem Jesus, né? Ou a pessoa que ela não busca a presença de Deus sobre a tua vida, sobre a sua vida, né? Ela é atacada pela ansiedade, né? Então, amados, eu e você precisamos pensar como Cristo pensa, né? Precisamos andar na dependência de Deus. Caso contrário, uma pessoa sem Deus, ela vai viver uma vida frustrada, uma vida triste, né? Dependendo das circunstâncias dessa vida. Aconteceu uma circunstância assim, então a pessoa está de acordo com a circunstância que está acontecendo. Mas eu e você, queridos, não importa a circunstância, né? Nós temos um Deus, nós temos Jesus Cristo de Nazaré, o Espírito Santo de Deus habita em nós, o Deus da paz, Ele está conosco, né? O Espírito Santo de Deus, Ele é o nosso amigo, Ele é o nosso conselheiro, Ele nos orienta em todas as coisas, né? E Ele nos traz a revelação do trono de Deus. Para quê? Para eu e você orientarmos as pessoas, né? Você chegar diante de uma pessoa, dar um conselho, dar uma palavra, né? E dizer que há solução para a vida da pessoa. Romanos 8:28 diz assim, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Amados, todas as coisas cooperam para o nosso bem, todas as coisas, né? Nós entendemos, quando nós entendemos que nós somos em Cristo Jesus, querido, nós sabemos que Deus, Ele vai conduzindo as nossas vidas, né? Mesmo no momento de adversidade, né? Você sabe que muitas vezes não sabemos como que Deus está agindo, né? Muitas vezes as coisas se tornam confusas, obscuras, né? Mas Deus sempre tem o melhor para nossos filhos, para os seus filhos. Sabe por quê? Você é filho, você é herdeiro, co-herdeiro com Cristo, né? Não ande ansioso por nada, querido. Alegra-te no Senhor, né? Nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. A Bíblia diz que Deus já nos deu tudo referente à piedade, ou seja, tudo que você possa imaginar na sua vida, Jesus fez. Ele pagou o preço por você naquela cruz, né? Ele já cuidou dos detalhes, né? Tudo que eu preciso fazer é isso que nós estamos fazendo aqui: adorar a Deus, glorificar o nome dEle, prestar um culto a Ele e abençoar as vidas. E foi para isso que Deus nos chamou, querido. Não deixe o diabo te enganar, querido. Puxa vida, eu estou preocupado com umas situações aqui, preocupado.
Amado, a Bíblia diz assim: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, tudo ele fará, né? Esse texto, eu sempre, eu acho que esse texto deveria ser assim: tudo ele já fez, né? Jesus já fez tudo, ele não fará, ele fez, né? Ele já providenciou tudo a nosso respeito em Cristo Jesus. Ele nos fez herdeiros, co-herdeiros com Cristo, reis e sacerdotes para governar essa terra, né? Nós temos a natureza de Cristo, a vida de Cristo, a mesma vida de Cristo está em mim, está em você, querido, né? Você nunca viu Jesus aqui nos evangelhos aqui? Jesus nunca teve falta de nada. Deus sempre patrocinou a caminhada dele, né? E assim é conosco, querido. Eu e você, como igreja, como filhos, Deus patrocina a nossa caminhada. Você tem aprendido isso aqui? Você recebe essa palavra? Deus patrocina a tua caminhada. Não se preocupe com nada. Ele já providenciou tudo a nosso respeito. Esse tudo que ele providenciou tem nome, chama-se Jesus de Nazaré. Ele nos deu tudo, né? Sabe o que acontece? O diabo tenta distrair as pessoas com circunstâncias dessa vida, né? O cuidado com esse mundo, né? Mas Deus nos chamou num propósito maior. Amados, precisamos ter relacionamento com Deus, né? Adorando a Ele, glorificando a Ele, ter momento a sós com Deus, né? Adorando a Ele, aprendendo a sua palavra. Tive uma experiência bacana com Deus essa semana, sabe? E quando eu estava preparando essa palavra, estava ali pela manhã orando, buscando de Deus, buscando algumas orientações da parte de Deus, né? Porque você precisa, em alguns momentos, tomar algumas decisões na tua vida. E eu precisava tomar ali algumas decisões, algumas situações que ocorreram, né? E o Espírito Santo começou a falar comigo: você precisa se relacionar comigo, Jackson, né? Você precisa ter um momento a sós comigo. Você tem que me adorar, você tem que aprender da minha palavra. Você tem que experimentar a minha boa vontade para a tua vida, que é boa, é perfeita, é agradável. Amados, você precisa experimentar a vontade de Deus na sua vida, né? Aí um momento ali orando, preparando essa palavra. Quando eu preparei essa palavra, eu estou pregando para mim mesmo, né? Que maravilha, o Espírito Santo de Deus falando comigo. Porque primeiro o Espírito Santo fala conosco, né? E amados, eu comecei a preparar essa palavra, e as coisas foram tomando o seu devido lugar. Não fiz nada, né? Não precisei descabelar, não precisei brigar, né? Uma situação que ocorreu, né? Que entre aspas significou uma perda, né? Amados, você nunca vai ter perda, né? O filho, o herdeiro, ele nunca tem perda, né? Deus permite às vezes umas situações para colocar você em algo muito melhor, querido, né? Amados, aquilo que você pensa, que você imagina, nem se compara com aquilo que Deus tem para você, né? E veio uma resposta assim tão rápida. Eu falei para Andréia: puxa, André, é isso, né? E Deus move ali você. Então, amados, experimente a boa vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, né? Muitas pessoas ali são atacadas pelo espírito do desânimo, né? A ansiedade e o desânimo, ela vem com toda a força, né? A ansiedade, muitos dão ouvidos para a voz do inimigo. Amados, somente em Jesus você tem a provisão e segurança. Só em Jesus, né? Ele é teu mano mais velho, Ele pagou o preço pela tua vida, né? Adora Ele, não perca tempo com esse mundo aqui não, querido. Não se desgaste com essas coisas, não vale a pena, né? Deus já te deu tudo. Entrega nas mãos de Deus, né? Não se defenda, não brigue pelas coisas. Ah, não, é meu direito, vou me defender, porque se eu não fizer, ninguém. Não. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, não se defenda. Ah, mas eu foi o que fizeram para mim foi um complô, se levantaram contra mim. Entrega ao Senhor, né? Libera o perdão, te abençoa, e as coisas vão fluir sobre a tua vida,
Filipenses 4,6 diz assim: não andem ansiosos por coisa alguma. Pastor, mas é tão relutante esse texto. Eu já li tantas vezes, mas olha a profundidade disso aqui, querido. Não andem ansiosos por nada, por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas com ações de graças, apresente os seus pedidos a Deus. E já agradeça. O que é ações de graça? Eu estou orando e já estou agradecendo. Eu agradeço por isso que o Senhor já me deu, querido. O Senhor já te deu tudo, amado. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Então eu e você precisamos o quê, querido? Mudar a nossa forma de orar, buscar o reino de Deus e a sua justiça, de viver uma vida correta, né? E quando você vive uma vida correta diante de Deus, aí a injustiça vai cair por terra. Não precisou você fazer nada, não precisou você se levantar, nada, né? Tantas pessoas ansiosas, sabe o que é ansiedade? É demoníaca. Ansiedade, sabe o que você vai ver no dicionário o significado de ansiedade? Ele diz assim: é um grande mal-estar físico e psíquico, é na mente, é nas emoções, aflição, agonia. Sabe aquela pessoa inquieta, aflita? Amados, essa pessoa, ela simplesmente, ela está falando assim: Deus não pode me ajudar. A pessoa que faz isso, ela está negando o sacrifício de Cristo, né? E abrindo a porta para Satanás, né? O verso 7 do texto que nós lemos diz assim: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Amados, você tem a mente de Cristo, a paz de Deus. Quem que tem a paz de Deus? Só quem tem Jesus Cristo como Salvador da sua vida. Você tem Jesus Cristo como Salvador da tua vida. A paz de Deus está sobre você, está sobre o teu lar, está sobre as pessoas que você tocar. Amém, querido? Guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Essa paz, ela vai guardar o teu coração, né? Não deixe o inimigo atingir teu coração. Duas áreas que o inimigo quer atingir: ele quer atingir teu coração e quer atingir tua mente, né? Mas o teu coração é do Senhor, né? A tua mente é a mente de Cristo. Não tem como o inimigo atingir você, querido. Essa paz de Deus que excede todo entendimento, só tem quem tem Jesus como Salvador, porque Ele é o príncipe da paz. Jesus é o príncipe da paz. Já vi tantas pessoas chegar e falar assim: pastor, eu queria ter um momento de paz. Então você está no caminho, você tem que ir até Jesus. Jesus é a paz, né? Então eu e você, querido, precisamos viver o nível da palavra de Deus. Eu declaro sobre a tua vida, querido, você está vivendo o nível da palavra de Deus. Você está num outro nível espiritual. Você é filho, você é herdeiro, co-herdeiro com Cristo. Você não tem nada de Adão na tua vida, você tem de Jesus. A mesma vida de Jesus está em você. A natureza de Jesus está em você. Tudo que Jesus fez nessa terra, você faz igual, porque o Espírito Santo dele está em você. Jesus, 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 Jesus. Sempre Jesus. É Ele, a Ele toda a honra, toda a glória. Olhe para Ele, olhe para Jesus. O homem tem inventado tantas formas, tantos meios, né? Aconselhamento disso, aconselhamento daquilo, né? Eu não sou contra psiquiatra, psicólogo, não, né? Eles trazem uma situação até o entendimento do estudo do homem, né? Mas, querido, só o Espírito Santo conhece o interior do homem, né? Quando você vai aconselhar uma pessoa, o Espírito Santo vai te dar a direção, né? O Espírito Santo é o conselheiro, o Espírito Santo sabe todas as coisas. Aí eu declaro sobre a tua vida, você vai ter resposta para muitas pessoas, né? Porque a resposta para você já tem. Jesus é a resposta. Então, querido, nós somos co-herdeiros com Cristo para governar nessa terra. Eu declaro sobre você, querido, você governa sobre toda e qualquer situação. Pastor, mas
uma situação terrível. Você governa sobre toda e qualquer situação. A posição que você está é uma posição de governo. Como é que eu vivo isso, pastor? Terceiro pensamento, pensando nas coisas do alto. Pense nas coisas do alto. Aí o apóstolo Paulo continua falando ali para os filipenses: olha, irmãos, finalizando aqui agora o meu discurso, né? O apóstolo Paulo falando ali: finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pense nessas coisas. O resto, chuta aquele laço. Chuta aquele laço. Tira esses pensamentos da tua mente. Você tem a mente de Cristo. Quando o diabo tentar lançar um pensamento sobre isso aqui, não, demônio. Eu tenho a mente de Cristo. Eu penso como Cristo pensa. Tudo que for de boa fama, tudo que é excelente. O verso 9 diz assim: tudo que vocês aprenderam, vocês receberam, ouviram e viram de mim, coloquem em prática, e o Deus da paz estará com vocês. Olha o apóstolo Paulo, a preocupação dele com a igreja. Olha tudo que vocês aprenderam, que vocês receberam, vocês ouviram, agora vocês pratiquem essas coisas, e o Deus da paz estará com vocês. Amados, pratique a palavra de Deus, pratique aquilo que está sendo pregado aqui nesse altar, pratique aquilo que você tem ouvido aqui, culto após culto, coloque em prática. Não seja, tem um texto que diz assim: não seja meramente ouvinte, mas praticante da palavra de Deus. Coloque em prática na tua vida, e o Deus da paz estará com vocês. Por quê? Porque o Espírito Santo já habita em você. Você é filho, você é herdeiro. Mas eu preciso o quê? Eu preciso aprender. E eu preciso aprender mais de Deus. Tem um cântico que diz assim: eu preciso aprender mais de Deus. Amados, então, todas essas coisas ali que eu falei, aquilo que é verdadeiro, aquilo que é nobre, essas coisas vêm lá do alto, vêm dos céus, vêm das regiões celestiais, que é onde nós estamos. Eu e você estamos assentados nas regiões celestiais. Tiago 1,7 diz assim: toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda com sombras inconstantes. Tem outra versão que diz assim, que do Pai das luzes, aonde não há mudança nem sombra de variação. Deus é o mesmo ontem e hoje, tudo vem dele, querido. Toda boa dádiva. Como assim boa dádiva? Tudo que Jesus conquistou na cruz para você, toda boa dádiva, todo dom perfeito. Qual o dom perfeito? O dom que Deus te deu, o Espírito Santo, vem do alto, veio do Pai das luzes. Quem é o Pai das luzes? Nosso Deus, o nosso Pai celestial. O nosso Deus não muda, querido. Ele é constante. Amados, a nossa pátria não é aqui. Nós pertencemos ao reino de Deus. Amados, uma boa notícia para você, que você já sabe, mas vou relembrar você. Você pertence ao reino de Deus. Você recebe? Amém? E esse reino nunca está em crise. Nunca. Eu declaro sobre a tua vida: você é embaixador de Cristo. Você é representante desse reino aqui nessa terra. Amados, saia dessa terra. Saia. Se desligue desse lugar. Sabe o que acontece com muitos cristãos? Eles estão com... Parece que, sabe aquelas roupas de escafandro, né? Aqueles mergulhadores usavam umas roupas pesadas assim, para mergulhar e ir lá até o fundo, né? Parece que estão pesados, eles estão, né? Eles estão, algo está puxando eles para baixo, né? Amados, saia dessa terra. Você suba nas regiões celestiais em Cristo Jesus, né? Porque espiritualmente você está lá, querido. É lá que estamos, né? Mas a mente humana, ela tem tendência a ficar condicionada nessa terra. Puxa, agora como é que vai ser, né? A mente humana. Por isso que eu digo para você: você não tem uma mente humana, você tem a mente de Cristo. A mente de Cristo, né? Porque a mente humana traz o que? Condenação. A mente humana não quer nada das coisas de Deus.
Amados, tem umas pessoas que eu cansei de convidar para vir na igreja, não vem. Pastor, você ora para mim? Oro. Vou lá na igreja, você ora para mim? Oro. Agora você vem na igreja, querido, não vem. Sabe por quê? Eles estão presos aqui nessa terra. Eles estão com a vida deles focada nisso aqui. Eles estão condicionados nessa terra. Mas eu e você, querido, nós já rompemos com isso. Olhe para Jesus, estamos nele, o Espírito Santo de Deus habita em nós. O que nós podemos fazer a respeito? Orar pelas pessoas, porque o diabo ele tem cegado o entendimento das pessoas. Não, eu quero oração. Eu acho lindo o programa de rádio de vocês, eu escuto. Eu assisto o culto de vocês. Já fez uma visita para nós, irmão? Uma hora eu vou. Aí você vai ver, a pessoa não vai em igreja nenhuma. Sabe por quê, querido? A pessoa está preocupada nessa terra. Tem muitos, amados, não se preocupe com as coisas materiais. Os ímpios é que se preocupam com isso. O que é ímpio? Ímpio é aquele que ele conhece a palavra de Deus, mas ele não pratica. Tem um incrédulo, né? O incrédulo ele não crê em nada mesmo. Ele não crê na obra de Cristo, não crê em nada. Mas existe o ímpio. O que é o ímpio? Ele conhece a palavra. Pastor, eu escuto lá a pregação lá do pastor Isaur, escuto a sua pregação, assisto lá as lives da igreja, né? Tem muitos que agem dessa forma, querido. Sabe por quê? Que eles se preocupam com as coisas desse mundo, né? Mas o diabo quer levar o homem, sabe o quê? A se tornar avarento, a se tornar ganancioso, governado por mamon, ali. Mas eu declaro sobre a tua vida, querido, que eu e você, nós somos guiados pelo Espírito Santo de Deus. Amado, você não tem falta de nada. Tudo é vosso, diz o Senhor, tudo é vosso. 1 Coríntios 3:21 diz assim: portanto ninguém se glorie em homens, porque todas as coisas são de vocês. Outra versão diz assim: porque tudo é vosso, todas as coisas são de vocês, tudo é vosso. Deus te deu tudo, não se preocupe com nada, querido. Só se preocupe em adorar a Deus. É prazer em vir na casa de Deus. Eu tenho prazer de ir na casa do Senhor. Eu não troco um culto por nada. Festinha de aniversário, não. Inventaram a festinha de aniversário, dia de culto, está fora. O meu lugar dia de culto é na casa de Deus. Por quê? Porque eu amo estar na casa de Deus. Porque eu amo adorar a Ele. Eu amo glorificar a Ele. Sabe por quê, querido? Tem muitas pessoas que querem vir da igreja, mas simplesmente elas não conseguem. E você é um privilegiado por estar aqui, querido. Sabia disso? Uma vez um rapaz falou para mim: pastor, eu não consigo ir na igreja. Sempre uma coisa ou outra, acontece isso, acontece aquilo. O diabo armou uma cilada. Ele até teve uma vez aqui, convidei ele para vir. O diabo armou uma cilada contra a vida dele, agora ele está perdido. Então, querido, nós precisamos o quê? Orar pelas pessoas, ligar a salvação das pessoas, Já estou encerrando aqui, querido. Quero convidar já os amados do louvor aqui para subir conosco aqui. Quero orar com vocês, E, amados, eu e você, nós precisamos nos encher da presença de Deus. Nós precisamos nos encher da palavra de Deus e do Espírito Santo. Busque de Deus, querido. Busque a presença de Deus. Não troque a presença de Deus por nada. Por nada. Não, agora eu vou orar aqui. Tocou o celular, aconteceu isso. Não, eu vou orar. É o meu momento com Deus. É o momento na palavra de Deus. Sabe por quê, querido? Deus te deu tudo. Ele te deu a vitória em todas as áreas. Mas existe uma oposição contra a sua vida. Existe uma oposição. E como que eu venço a oposição, querido? Firmado na palavra de Deus. Embaixadores no YouTube. Embaixadores no WhatsApp. Embaixadores no Facebook. Embaixadores no Instagram. E agora no TikTok. Sempre Jesus, Jesus para sempre. Deus abençoando vida através de vida. Glória, aleluia, Senhor.